Pessoal, vou fazer a correção aqui de uma questãozinha da FCC sobre o Código de Processo Civil. Ela foi adaptada porque ela não estava de acordo com o novo Código de Processo Civil. Tá? Ela diz respeito ao cumprimento de sentença. Antes de eu começar a comentar aqui sobre a questão, eu vou falar sobre o cumprimento da sentença no novo Código de Processo Civil. Com o advento do novo código, o processo passou a ser sincrético. O que é isso? A fase de cognição e a fase de execução passaram a ocorrer no mesmo processo. Antes, terminava-se a fase de cognição, ou fase de conhecimento, como outras pessoas conhecem, terminava esse processo. E você tinha que iniciar um novo processo, que é o processo de execução. Agora não. Basta você requerer o cumprimento da sentença dentro do mesmo processo, o processo de conhecimento. Ok? Então, vamos lá. Com esse entendimento, vamos partir aí para a letra A. A letra A diz que a multa de 15%... Opa, já está errado. A multa de 15%, não há nenhuma multa de 15% no novo Código de Processo Civil, não. Devido na hipótese de devedor não efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, errado. A multa é de 10%. Eles inverteram os números. A multa é de 10% devido na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Tá? Incide apenas sobre o restante do débito em caso de pagamento parcial. Show de bola. Esse final está certinho. É mais do que justo. Se o devedor pagou parte da dívida, então que seja certo incidir a multa somente sobre a parte que ele não pagou. Uma aqui, ó. Ah lá, ela é falsa. De acordo com o artigo 523, do novo Código de Processo Civil. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Então, presta atenção. O cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Então, ele deve requerer. Sendo executado o intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Lá estava 10. Acrescido de custo, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e não 15%, como estava lá. E também de honorários de advogado de 10%. Ok? Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Ok? Então vamos lá. A letra A está falsa. Letra B. O juiz não determinará de ofício a expedição de mandato de penhora e avaliação. Vamos lá. Quero que vocês prestem muita atenção nessa questão aqui, que eu vou ter que falar um pouquinho mais à frente. Na letra E, eu vou falar o artigo referente ao meu comentário da questão da letra B. O que acontece? O autor, quando requerer o cumprimento da sentença, ele tem que apresentar demonstrativo discriminado do crédito atualizado. Tá ok? Então, o requerimento ele tem que ser acompanhado de um demonstrativo. Esse demonstrativo, se o exequente tiver condições, ele deve arrolar os bens passíveis de penhora do executado. Isso vocês vão ver mais à frente, tá ok? Então, se o exequente pode apresentar os bens do executado passíveis de penhora, o juiz ele pode determinar de ofício a expedição de mandato de penhora e avaliação. Ok? Então, essa questão é falsa. Veja. Artigo 523, parágrafo 3º. Não efetuado o pagamento tempestivamente, o pagamento voluntário será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação seguindo-se os atos de expropriação. Beleza? Tranquilo. Falsa. O executado será intimado sempre pessoalmente do ato, não auto, de penhora e avaliação. Então, tome cuidado. Sempre, nunca. Preste atenção nessas palavras. Então, o executado será intimado sempre pessoalmente do ato
de penhora e avaliação? Não. Errado. Pode ser intimado o seu advogado ou a empresa. Presta atenção no artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será intimado o executado. Aí, parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado. Tá vendo? Ao advogado do executado. Ou à sociedade de advogados a que ele pertence. Aí sim, se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Ok? Então, toma cuidado com sempre, com nunca. Então, letra C, falsa. D. A multa de 10% devida na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, a gente viu no artigo 523, lá na letra A, que a multa é de 10% se ele não pagar no prazo de 15 dias. Incide sobre a totalidade do débito? Opa, tá errado. É sobre a totalidade? Ainda que tenha havido pagamento parcial? Não. Se ele pagou uma parte, a multa incidirá somente sobre a parte não paga, ok? Então, vamos lá. Letra D, falsa. Artigo 523. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, nos prazos dos 15 dias, o débito será acrescido de 10%. Beleza? Efetuado o pagamento parcial, olha o parágrafo 2º. No prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos incidirão sobre somente o restante, ok? Então, letra D, falsa. Letra E. O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. Então, já comentamos sobre isso. O exequente, junto com o seu requerimento de cumprimento de sentença, ele deve enviar o demonstrativo discriminado do crédito, tá? Atualizado, tá? E com juros. Quando ele envia esse demonstrativo, ele envia junto, ele arrola os bens passíveis de penhora do executado. Veja, artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523, o artigo para o cumprimento da sentença, será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra E. O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. Até a próxima questão. Valeu!